No século XII, na Inglaterra medieval, dois irmãos de pele verde apareceram misteriosamente na vila de Woolpit. A origem dessas crianças e os eventos que as cercam continuam um enigma até os dias de hoje. As Crianças Verdes de Woolpit são o foco de uma história que desperta a curiosidade de historiadores e entusiastas de mistérios. O acontecimento se deu na aldeia de Woolpit, na Inglaterra, por volta do século XII, durante o reinado do rei Henrique II. Segundo os relatos da época, dois irmãos, uma menina e um menino, foram encontrados próximos a um poço. O que chamava atenção era a coloração verde de sua pele, suas roupas estranhas e a língua incompreensível que falavam, que intrigava os habitantes locais. Olá a todos, eu sou o Monge Quântico e hoje vou contar para vocês o caso das Crianças Verdes de Woolpit, um fato histórico que ainda permanece insolúvel. O relato mais conhecido sobre esse incidente aparece em duas fontes medievais principais. Abre aspas, Historia Rerum Anglicarum, fecha aspas, de William Newburgh e o, abre aspas, Chronicon Anglicanum, fecha aspas, de Ralph de Coggeshall, ambos escritos no final do século XII. Os dois autores dão versões muito semelhantes da história, o que sugere que ela foi amplamente conhecida na época. Ambos os relatos afirmam que as crianças surgiram em um campo próximo à aldeia de Woolpit, que tem esse nome por causa das armadilhas de lobos, ou wolf pits, usadas para capturar lobos na Idade Média. A coloração verde de sua pele é o detalhe mais intrigante, levando a uma série de especulações, desde condições de saúde até teorias sobrenaturais. William de Newburgh, nascido em 1136, foi um historiador e cronista inglês do século XII. Ele nasceu em Bridlington, no condado de Yorkshire, e passou a maior parte de sua vida como um monge na abadia de Newburgh. Seu trabalho mais conhecido é a, abre aspas, Historia Rerum Anglicarum, fecha aspas, numa tradução, História dos Feitos dos Ingleses, escrita entre 1196 e 1198. Essa obra é uma importante crônica da história inglesa entre 1066 e 1198, cobrindo eventos importantes como a invasão normanda, as cruzadas e as disputas dinásticas do reino inglês. William é geralmente elogiado por sua abordagem crítica e analítica da história, buscando fatos e evidências para relatar os eventos. Contudo, mesmo com seu rigor, ele também documentou histórias sobrenaturais e estranhas, como a das Crianças Verdes de Woolpit. Embora ele tenha se mantido cético em relação a muitas lendas, não deixou de relatá-las, dando importância a eventos misteriosos como uma forma de refletir as crenças populares da época. Ralph de Coggeshall foi abade e cronista da abadia cisterciense de Coggeshall, em Essex, durante o final do século XII e início do século XIII. Ele é mais conhecido por sua obra, a, abre aspas, Chronicon Anglicanum, fecha aspas, em tradução, Crônica Inglesa, que cobre os acontecimentos de 1066 até 1224. Ralph foi abade de Coggeshall entre 1207 e 1218, e seu trabalho oferece uma visão detalhada dos acontecimentos da época, incluindo invasões, guerras, milagres e eventos sobrenaturais. Ralph também registrou a história das Crianças Verdes de Woolpit, semelhante ao relato de William de Newburgh, embora com pequenas variações. Sua versão da história aparece em seus escritos de forma mais direta, mas igualmente misteriosa, e reforça a importância da tradição oral e do folclore na Inglaterra medieval. Ele era mais receptivo aos relatos sobrenaturais e milagres, o que refletia o contexto religioso da época. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. Segundo o relato, dois irmãos, uma menina e um menino, foram encontrados próximos a um poço. O que chamava mais a atenção era que ambos tinham a pele de coloração verde, usavam roupas desconhecidas
e falavam uma língua incompreensível para os habitantes locais. As crianças recusaram-se a comer a comida local e passaram fome até que descobriram feijões crus, que consumiram avidamente. Com o tempo, elas aprenderam a comer outros alimentos e a coloração verde de sua pele foi gradualmente desaparecendo. Infelizmente, o menino adoeceu e morreu pouco tempo depois. A menina, no entanto, sobreviveu, adaptou-se à nova vida e eventualmente aprendeu a falar inglês. Quando interrogada sobre sua origem, a menina contou uma história surpreendente. Ela e seu irmão vinham de um lugar chamado de, abre aspas, Terra de São Martinho, fecha aspas, onde tudo era verde e o sol nunca brilhava intensamente, com uma luz mais difusa, como ao amanhecer ou ao entardecer. O destino de Agnes. A menina, que sobreviveu e se adaptou à vida em Woolpit, foi batizada e recebeu o nome de Agnes. Há registros de que ela se casou e viveu por muitos anos, sendo assimilada à cultura local. No entanto, o paradeiro exato de sua terra de origem nunca foi esclarecido. O destino de Agnes é envolto em mistério e poucas informações detalhadas foram preservadas. No entanto, segundo as fontes medievais, Agnes teria se integrado plenamente à sociedade local depois de ser batizada e aprender a língua inglesa. Um dos relatos de Ralph de Coggeshall menciona que Agnes foi acolhida por uma nobre família local, onde cresceu e aprendeu os costumes da região. Conforme o tempo passou, a coloração esverdeada de sua pele desapareceu completamente. Em relação à vida adulta, há poucos registros, mas o cronista menciona que Agnes se casou com um homem da cidade de Lynn, atualmente King's Lynn, uma cidade portuária no condado de Norfolk, relativamente próximo a Woolpit. Não se sabe o nome deste homem, nem se tiveram filhos. Também não há detalhes sobre seu futuro além do fato de que ela viveu uma vida relativamente comum depois de sua reintegração. A falta de registros mais profundos sobre Agnes deixa espaço para especulações. Por ter sido uma figura de tanto interesse inicialmente, é curioso que os detalhes de sua vida após a infância sejam vagos. Alguns historiadores sugerem que, por ser uma lenda medieval, os detalhes de sua vida adulta talvez tenham sido menos importantes para os contadores de histórias da época, que estavam mais focados nos aspectos misteriosos de sua origem e menos em sua vida cotidiana. Mesmo assim, o casamento e a adaptação de Agnes à sociedade medieval sugerem que, apesar de sua origem enigmática, ela conseguiu viver como qualquer outra pessoa comum. A Terra de São Martinho. A Terra de São Martinho é uma das partes mais enigmáticas da história das crianças verdes de Woolpit. Quando a menina sobreviveu e aprendeu a falar inglês, ela contou aos habitantes locais sobre sua terra natal, descrevendo-a de forma bastante peculiar. Segundo ela, a Terra de São Martinho era um lugar onde não havia sol direto, apenas uma luz suave e crepuscular, como se estivesse sempre no final da tarde ou início da manhã. Além disso, ela mencionou que tudo nesse lugar era de um tom esverdeado. Outro aspecto interessante é que, na terra de São Martinho, as pessoas eram todas cristãs e devotas de São Martinho. Embora ela não tenha explicado sua fé ou práticas religiosas, estas eram exatamente como as da Inglaterra medieval. Esse detalhe intrigou muitos estudiosos, pois São Martinho é um santo amplamente venerado no cristianismo ocidental, e a ligação com ele reforçou a ideia de que sua terra poderia ser real e não simplesmente uma invenção. A menina também falou de uma fronteira que separava sua terra de outra terra luminosa, sugerindo que o local onde viviam estavam de algum modo isolado ou oculto. Ela mencionou que ela e seu irmão estavam pastoreando ovelhas quando ouviram um som misterioso e, ao segui-lo, acabaram em Woolpit. Esse detalhe é significativo porque implica uma transição ao portal, o que fez algumas pessoas interpretarem a Terra de São Martinho como uma espécie de mundo paralelo ou subterrâneo, acessível apenas em circunstâncias especiais. Uma das teorias mais difundidas é de que a Terra de São Martinho seria uma espécie de reino subterrâneo,
um conceito que aparece em muitas lendas europeias. Na mitologia, os mundos subterrâneos são frequentemente descritos como locais onde a luz do sol não chega diretamente e onde o tempo e o espaço funcionam de maneiras diferentes. O fato de a menina descrever uma luz perene e uma atmosfera crepuscular pode reforçar essa ideia. Outra interpretação é que a Terra de São Martinho seria um universo paralelo, uma realidade coexistente à nossa, mas com características distintas. A ideia de que as crianças entraram na Inglaterra através de uma fronteira ou portal alimenta essa hipótese. A coloração verde e a diferença na luz poderiam ser indicativos de uma realidade onde as leis naturais funcionam de forma diferente das nossas. Uma explicação mais mundana sugere que a Terra de São Martinho poderia ser uma comunidade isolada na própria Inglaterra medieval, talvez em uma área geograficamente difícil de acessar, como um vale ou uma região remota envolta em névoa frequente. Nessa interpretação, o crepúsculo poderia ser uma metáfora para uma área envolta em densa vegetação ou neblina. Crianças verdes na Espanha. Um relato semelhante ao das crianças verdes de Walpich surgiu na Espanha no século XIX. O incidente ocorreu na região de Banjos, em Huesca, onde 2 irmãos com pele verde foram encontrados e, como as crianças inglesas, falavam uma língua desconhecida e tinham dificuldade em se adaptar à comida local. No entanto, essa história não é tão amplamente conhecida como a de Walpich. As explicações para os irmãos verdes da Espanha costumam girar em torno de condições médicas como clorose, desnutrição ou alguma forma de exposição a um ambiente tóxico ou isolado que afetou a coloração da pele e o comportamento das crianças. A origem das crianças pode ter sido de uma comunidade isolada ou marginalizada, o que explicaria a diferença de idioma e de vestimenta. A falta de registros detalhados e a semelhança com outras histórias, como a das crianças verdes de Walpich, faz com que o caso dos irmãos verdes da Espanha permaneça um mistério. Como em muitas lendas antigas, os relatos podem ter sido distorcidos ou exagerados ao longo do tempo, e o verdadeiro pano de fundo histórico ou cultural por trás dessas histórias pode nunca ser completamente conhecido. Teoria sobre as crianças de Walpich. Uma das hipóteses mais aceitas historicamente sugere que as crianças eram de origem flamenga. Durante o século XII, muitos flamengos imigraram para a Inglaterra devido à perseguição em sua terra natal. No entanto, conflitos locais também ocorreram na Inglaterra, e é possível que as crianças fossem órfãs que fugiram de um conflito em uma comunidade flamenga isolada, sobrevivendo escondidas em florestas próximas. A língua desconhecida que falavam poderia ter sido o flamengo, que soaria alienígena para os camponeses locais. A coloração verde de sua pele, por sua vez, pode ter sido causada por clorose, uma forma de anemia resultante de uma dieta pobre. Outra teoria sugere que a origem das crianças é algo fora deste mundo. A descrição da Terra de São Martinho, com sua paisagem constantemente envolta em um crepúsculo verde, foi interpretada como uma possível referência a um mundo subterrâneo, ou até mesmo um universo paralelo. Alguns defensores de teorias extraterrestres sugerem que as crianças poderiam ter sido visitantes de outro planeta ou dimensão, explicando seu comportamento incomum e a linguagem desconhecida. Embora muitas teorias tenham surgido ao longo dos séculos para tentar explicar o caso das crianças verdes de Walpich, a verdadeira origem dos irmãos continua envolta em mistério. As explicações variam desde hipóteses mais racionais, como condições médicas ou origens geográficas desconhecidas, até suposições mais fantásticas, que sugerem mundos paralelos. No entanto, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. William de Newburgh e Ralph de Coggeshall foram 2 cronistas ingleses medievais cujos escritos desempenharam um papel importante na preservação de relatos históricos e folclóricos, incluindo das crianças verdes de Walpich. Ambos os cronistas forneceram importantes versões do caso das crianças verdes, e embora suas narrativas não sejam idênticas, ambas contribuem para o mistério e a permanência dessa lenda no imaginário popular. William de Newburgh é considerado mais cético e rigoroso em suas descrições, enquanto Ralph de Coggeshall é mais receptivo a elementos sobrenaturais, oferecendo diferentes perspectivas sobre os eventos extraordinários que relatam. O que fica, ao final, é o impacto duradouro dessa lenda na imaginação coletiva,
Seja um conto de advertência, uma distorção de eventos reais ou algo além da compreensão, o caso das crianças verdes permanece um mistério fascinante que atravessa o tempo, desafiando nossa curiosidade e a busca por respostas. Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.